Bom, também na área internacional, a gente tem que falar dessa suposta negociação de paz. Eu digo suposta porque já teve tantas tentativas de negociar paz nessa guerra e não saiu nada, entre Putin e Zelensky na Turquia. Putin propõe negociação direta com a Ucrânia e Zelensky exige cessar fogo antes de dialogar. Desce. O presidente russo Vladimir Putin afirmou neste domingo que propôs retomar conversas diretas com a Ucrânia para encerrar o conflito entre os países, que já se estende por mais de 3 anos. A iniciativa foi bem recebida pelo homólogo ucraniano, que exigiu um cessar-fogo. Volodymyr Zelensky classificou a fala como um sinal positivo. Enquanto os militares russos ainda avançam sobre o território vizinho, Putin indicou Istambul, na Turquia, como cenário para o início de novas negociações. O presidente russo Vladimir Putin afirmou neste domingo que propôs retomar conversas diretas com a Ucrânia para encerrar o conflito entre os países, que já se estende por mais de 3 anos. A iniciativa foi bem recebida, blá blá blá. Enquanto militares russos ainda avançam sobre o território vizinho, Putin indicou Istambul, na Turquia. Ok, pode passar. Ok, já em seu perfil oficial no X, Zelensky escreveu que o mundo inteiro está aguardando por uma paz duradoura entre os países, mas que o primeiro passo é o cessar-fogo. O presidente da Ucrânia afirmou que não há razão para mais mortes e espera que os russos confirmem uma paz total, persistente e confiável a partir de amanhã. Eu acho, já vou dar os meus 2 palitos sobre o que eu acho que vai rolar, é que essa pausa total que eles estão dizendo, confiável, persistente, etc., isto não vai acontecer. Em minha opinião, não há a menor chance disso acontecer. A Rússia não está mal em termos militares na guerra. Claro, a Ucrânia conseguiu ter algumas incursões sobre o território russo. Parecia, num certo momento, que havia alguma chance da Ucrânia, mas na realidade não há chance nenhuma para a Ucrânia. O que o Trump falou ao Zelensky, naquela reunião que teve Zelensky, Trump e Vance, foi uma dura verdade. Eu não acho que ele deveria ter falado da maneira que ele falou. Eu acho que ele fez bullying com o cara lá. Não foi uma abordagem muito legal. Mas isso aconteceu porque assim, a Ucrânia não tem condições de ganhar essa guerra. Não há como a Ucrânia ganhar a guerra da Rússia. Não tem como. A desproporção é muito grande. Eu sempre sigo as opiniões de um cara chamado John Mearsheimer. Ele é um analista político de política externa heterodoxo. Então, ele critica muito o lobby pró-sionista nos Estados Unidos. Ele tem um livro sobre isso, acho interessantíssimo, comprei esse livro dele. Ele fala sobre essa guerra, tem anos que ele fala sobre essa guerra, e ele tem sido taxado na mídia norte-americana de um propagandista de Putin e tudo mais, o que não é verdade. O cara é um professor muito bom, professor titular da Universidade de Chicago, um dos maiores centros de estudos em política externa e relações internacionais do mundo, e é um cara muito bom, o Mearsheimer. E eu sigo as opiniões dele e há muitos anos ele fala, desde o início da guerra, que a Ucrânia não tem condição de vencer a Rússia num confronto militar direto, porque não tem. Então é uma guerra que tem sido ao longo desses anos estimulada, alimentada por armas, suprimento, dinheiro, grana vinda da União Europeia e dos Estados Unidos. Essa que é a realidade. E diante disso, né, o que fazer se os Estados Unidos não querem mais apoiar? O que a Ucrânia pode fazer se os Estados Unidos não querem mais apoiar? Aí vai se imaginar que a Europa substitua as armas norte-americanas? Dá para fazer isso? Olha, assim, a Europa está se rearmando, né? Nós estamos vendo que a política isolacionista do Trump tem como consequência o rearmamento da Europa. A Europa está se rearmando, isso é uma coisa que a Europa pode fazer. De resto, quais são as opções, quais são as cartas na mesa que a Ucrânia tem? São poucas, não é muita coisa. Então eu acho que está chegando o momento de encarar a realidade das coisas. E a realidade das coisas é que, em termos bélicos, a Ucrânia perdeu. Trump disse que quer participar e espera presença de Putin e Zelensky em reunião para cessar fogo. O presidente americano estará em visita ao Oriente Médio na semana e o encontro está marcado para ser na Turquia. Desce aí. Em declaração durante o coletivo de imprensa na segunda-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que gostaria de participar das negociações entre Rússia e Ucrânia sobre um cessar-fogo na próxima quinta-feira na Turquia. Ele, que estará em visita ao Oriente Médio durante essa semana, não descartou estar presente e ainda afirmou que esperava a presença dos líderes dos 2 países, Vladimir Putin e Zelensky. Após uma fala do presidente da Rússia, Putin, para que tivesse uma negociação direta com a Ucrânia em Istambul, na Turquia, Zelensky afirmou que está disposto às negociações, porém voltou a defender uma trégua na guerra, que, como eu disse, eu acho que não vai rolar. Sinceramente, eu acho que não vai rolar. De outro lado, Putin não se comprometeu
com o cessar-fogo, nem mesmo a proposta levantada pelos Estados Unidos e por países europeus. Por que ele se comprometeria com o cessar-fogo se ele está conseguindo os seus resultados militares? Não vai se comprometer. Não vai se comprometer. Ele vai colocar mais pressão sobre a Ucrânia. Porque ele sabe que os Estados Unidos não querem mais dar as armas. Então, óbvio que ele vai fazer isso. Não faz sentido continuar o massacre, blá, blá, blá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aí. Não, aí já conversa com o novo Papa, as coisas... Bom, é isso, senhores. É o Papa falando na paz. Obviamente, essa é a função do pontífice, né? Ele não vai dizer, continuem em guerra, se matem à vontade. Oh, que beleza, tem guerra. Essa é uma matéria da Reuters. Eu não sei, bote aí, eu vi que tinha algumas coisas interessantes no meio da matéria. Eu posso traduzir para eles, não tem problema. Mas, o Google já faz isso pra gente. Pronto, é isso aí. Vamos confiar mais na inteligência artificial do que no inglês. O presidente ucraniano, Zelensky, blá, blá, blá. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante aí. Tá. Até eu vi alguma coisa embaixo, deixa eu ver. Pode ir passando. É sobre cessar-fogo. Basicamente a Ucrânia exigindo cessar-fogo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Putin rejeita ultimatos. Putin rejeitou o que chamou de tentativa de impor ultimatos na forma de exigências da Europa Ocidental e da Ucrânia para um cessar-fogo a partir de segunda-feira. É o que eu falei. Seu ministro das Relações Exteriores esclareceu que as negociações sobre as causas do conflito devem preceder as discussões sobre um cessar-fogo. O que ele quer dizer? Ele quer, Putin, estabelecer claramente que a causa do conflito Ucrânia-Rússia não é uma causa unilateral da Rússia. E isso é muito óbvio, porque uma vez que... Claro, se você chega num acordo de paz e o primeiro ponto do acordo de paz é o reconhecimento de uma responsabilidade do outro ou mútua e não a sua responsabilidade, esse acordo se torna mais plausível e ele vai ser conduzido para termos melhores para você próprio. Isso é uma coisa evidente. Desde o princípio da guerra não há este acordo. Na visão da Rússia e na visão da Ucrânia, coisas muito diferentes se passaram. Então, na visão da Rússia, o que aconteceu? Você pega a narrativa oficial da Rússia, é muito clara aí. Houve uma expansão da OTAN, essa expansão da OTAN cercou a Rússia por todos os lados, porque ela estabeleceu bases militares em uma série de países que eram antigos países da cortina de ferro, antigos países que viviam sob égide do regime comunista. Esses países se tornaram membros da OTAN. Na Ucrânia houve uma revolução colorida em 2014, que culminou no Euromaidan, na derrubada do presidente Yanukovych, que era que era aliado de Putin. Esse aliado cai, o Euromaidan acontece, a Ucrânia passa por uma revolução colorida. Lá na Ucrânia se estabelecem milícias neonazistas e milícias de extrema-direita anti-russas, o nacionalismo ucraniano neonazista anti-russo, e daí essas tensões continuam. A Ucrânia, que até então tinha se afastado da ideia de um caminho europeu, volta a ter um caminho europeu, volta-se a falar em Ucrânia na Europa, volta-se a falar em Ucrânia na OTAN. Diante disso, uma ameaça existencial à unicidade do seu território, Putin coloca as tropas, invade e tem a guerra. Essa é a visão russa. A Rússia pensa exatamente desse jeito aqui. Se você assistir a entrevista que ele deu ao Tucker Carlson, que o Putin deu ao Tucker Carlson, ele acha isso. Inclusive, ele vai mais adiante nessa entrevista, porque ele chega a remontar as raízes da criação da própria Ucrânia, colocando em dúvida se o Estado ucraniano tem uma espécie de direito de existir, se de fato é um Estado que representa algum princípio separado da Rússia. A gente deve se lembrar que tem regiões inteiras da Ucrânia que já foram russas. Há uma parte grande daquele território que já foi russo. Então, digamos assim, a fronteira entre a nacionalidade de partes orientais da Ucrânia e da Rússia é muito difusa, é muito ambivalente. É um negócio muito complexo aquilo ali. É muito diferente, sei lá, da nossa fronteira com a Argentina. Mas claramente o brasileiro e o argentino são dois povos completamente diferentes, com uma colonização diversa, tem nada a ver uma coisa com outra. No caso da Ucrânia e da Rússia não é bem assim.
É muito mais sutil. E outra, a Rússia não é um país como o Brasil, que é simplesmente um Estado-nação. A Rússia é uma federação multiétnica, multilinguística, com várias línguas e línguas que tem ali dentro. Eles não têm como framework o nacionalismo, eles têm como framework básico de política uma política imperial de Estado russo, de múltiplas nacionalidades, uma coisa bem distinta do que é o Brasil. Isso eu falo só para vocês esclarecerem a imaginação de vocês. Agora, o lado da Ucrânia. No caso da Ucrânia, é totalmente diferente. A Ucrânia enxerga da seguinte forma: nós temos aqui a nossa nação é autônoma, ela é soberana, ela tem os seus próprios caminhos. Nós fizemos uma revolução legítima contra um cara que era corrupto, que foi o Yanukovych. Esse cara corrupto ele foi derrubado, nós temos um caminho pró-ocidental e a Rússia, que está fazendo uma política imperial, que fez uma política imperial na Moldávia, que fez uma política imperial na Geórgia, que tem feito uma política imperial em diversos lugares, que tem um aliado em Belarus, no Lukashenko, e que faz uma política para retomar o espaço geopolítico que ela perdeu com a queda da União Soviética. A Rússia nos invadiu e destruiu a nossa autonomia, nos invadiu, matou o nosso povo, destruiu a nossa infraestrutura e nós temos que fazer essa guerra aqui até o final para a sobrevida do território integral da Ucrânia. De maneira que nós, nacionalistas ucranianos, não queremos ceder nenhuma parte do território ucraniano. A gente não quer ceder Donetsk, a gente não quer ceder Luhansk, a gente não quer ceder nada. A gente quer aqui a integralidade do território na nossa mão. E de posse disso, né, diante desse horizonte, que é o horizonte que eles acreditam, existe por parte da Europa um interesse em nos proteger. Por quê? Porque as principais lideranças da democracia europeia acreditam que a Rússia está interferindo ativamente em todas as eleições da Europa. Vocês vejam quais foram as últimas notícias sobre a eleição europeia. O Georgescu na Romênia foi impedido de se eleger na Romênia. Havia um candidato ali que ele foi impedido de se eleger por alegação de que estava fazendo propaganda russa e que tinha intervenção russa na eleição da Romênia. Isso aconteceu. Na Alemanha, o Alternative für Deutschland, que tem uma postura mais pró-Rússia, foi derrubada. Na França, a Marine Le Pen, principal líder, né, do grupo de direita francês, herdeira do pai dela, Jean-Marie Le Pen, sofreu o quê? Sofreu aí um achaque judicial, aparentemente por causa de corrupção, acusações de corrupção. Mas a gente sabe como é que é a acusação de corrupção. Meio que quase todo político é corrupto, e aí a acusação de corrupção também aparece quando há uma pressão para isso. Agora, assim, não há uma pressão para isso na questão do INSS, está rolando e o Lula está ok. Aí quando a pressão política aparece, aí que as coisas vêm de fato. Então a Marine Le Pen está nessa situação. Outra que é vista como aliada da Rússia. Então, nitidamente, por parte da Ucrânia e da Europa Ocidental, existe interferência da Rússia, ingerência da Rússia, guerra unilateral. Estas duas visões, elas sempre estão colidindo. E elas colidem, e aí é a dificuldade de você chegar ao acordo de paz. Porque os lados eles não querem ceder nisso aqui. Eles não querem ceder na sua visão das coisas. Então, quando Putin faz esse movimento, não vai haver cessar-fogo, vamos continuar e vamos discutir as causas da guerra, ele quer puxar o negócio para o terreno dele. Hoje, eu acho que a situação do Putin está muito mais favorável. Ela é muito mais favorável porque o Trump entrou na Casa Branca. Não digo que o Trump seja subordinado ao Putin, isso é um exagero em falar, mas a política de Trump de isolacionismo e de olhar o principal adversário sendo a China é uma política bem diferente. Vou dar um relato pessoal também sobre essa questão. Há uns anos atrás, eu já estava morando aqui em São Paulo, houve um curso ministrado por dois intelectuais ingleses, um dos quais havia sido professor de Cambridge, e a ideia do curso era a seguinte: eles convidavam direitistas notáveis de vários lugares, esses direitistas se reuniam lá e eles tinham um curso. Eu tive um curso, era um curso em inglês, não sei o quê, foram vários dias de curso. E aí esse professor, que ele dava esse curso, ele era professor ligado a Cambridge, de vez em quando ele parava o curso dele e começava a falar sobre as opiniões políticas, tá? E era um cara muito de direita, apoiador do Trump. E ele ia numa linha de enfatizar o risco imenso que a China... E aí eu fiz, às vezes, um dia eu fiz uma pergunta, mas e a Rússia? E a Rússia representa... E a maneira como ele falou é a forma como vocês veem o trumpismo pensar. Não, porque a Rússia é uma economia muito menor,
A Rússia não é um grande adversário, o grande adversário verdadeiro é a China, a gente tem que se concentrar na China. A política dos democratas para a Rússia é uma política equivocada e assim por diante. Esta visão não é uma visão pró-Rússia, não é uma visão eslavófila, é uma visão do MAGA, do Trump, de parte dos intelectuais da inteligência da direita ocidental, anglófona, tanto inglesa quanto americana, de parte da direita europeia, essa que eu acabei de citar, ou seja, a ideia de que a Rússia é um outro caso. Diante disso, como o Trump agora está no poder, a situação do Zelensky é delicada. E eu acho, considerem que o Trump vai permanecer 4 anos aí. Eu acho que, inevitavelmente, nessa guerra, o Zelensky vai perder. Eu digo, a Ucrânia ela vai ser fatiada, sim. Uma parte do território ucraniano vai ser russo. E é isso. E eu acho que a gente vai ver essa notícia em algum momento aí, nesses próximos meses ou anos. A gente vai ver essa configuração. Ou então a guerra vai seguir aí adiante. O que é péssimo, né? Eu tenho falado mais de uma vez que o clima no mundo está perigoso. Eu fiz um Reels, botei um Reels agora no meu Instagram. Aliás, quem tá aí me siga, Ricardo Almeida MBL no Insta. Eu fiz um Reels dizendo como o clima estava perigoso e como um clima perigoso favorece golpes de Estado internos. Então, o que rola no mundo todo? A gente vê os conflitos aparecendo, os focos de conflito surgindo, pipocando, e esses focos de conflito, eles não somem. Então, você teve o primeiro, tem 3 hoje grandes. Rússia e Ucrânia foi o primeiro. Pá, explodiu, está aí até agora. 3 anos já. Aí depois a gente viu Israel-Hamas. Israel-Hamas e Irã, no fim das contas, que o Irã ali é o player às ocultas. Então, Israel-Hamas, Houthis e tal. Não passou. Se eu não me engano, tem 150 mil civis que morreram nessa brincadeira aí. Então a coisa continua, né? Agora até há um estremecimento aí entre Israel e o governo Trump, por incrível que pareça, nesse momento está acontecendo isso. Tem alguns conservadores até que tiraram o pé. Eu vi um discurso de um conservador britânico criticando abertamente Israel, uma coisa muito rara de acontecer nos meios conservadores, eu vi isso acontecer. Então tem esse segundo conflito. E agora teve um terceiro foco, tá para se desenvolver uma coisa muito séria, que é Índia e Paquistão. 3 focos. E há 5 anos atrás não tinha nenhum desses 3. E isso é um sinal muito poderoso de que a ordem vigente está, de fato, balançando. Meu amigo Orlando sempre fala isso. A gente está vendo o fim da ordem, a ordem hegemônica liberal está acabando, essa ordem já era, nós vamos passar para outra coisa. E eu acho que a análise dele faz muito sentido, realmente a gente está vendo isso. Mas eu sempre fico querendo saber qual é a outra coisa, né? A gente vai, tá, beleza, tá ruim, tá, mas para onde é que a gente vai? Está indo para qual lugar? Porque para onde vai importa muito. Não basta sair de onde está. A gente precisa ter clareza sobre para onde está indo, qual é o horizonte de uma próxima ordem, o que está aí pintando. E eu sei que o que está pintando no cenário externo é muita guerra. O Furtado Pires está a visão Putin conservador cristão, com aspas. Olha só, eu não sei se você concorda ou discorda disso, mas dá 2 palitos aí sobre o Putin conservador cristão. O Putin é um conservador cristão, efetivamente. E isso não é um elogio ou uma crítica ou qualquer coisa do tipo. Eu apenas reconheço o fato de que a Igreja Ortodoxa Russa, oficialmente, ela está alinhada com Putin. O alinhamento dos patriarcas da Igreja Ortodoxa Russa para com Putin é muito grande. Tem um patriarca, não sei se é o Kirill, acho que é o Kirill. Acho que é Kirill. Que, assim, ele é completamente aliado a Putin. E o espaço que a Igreja Ortodoxa teve nessas últimas 2 décadas já, de governo entre Putin e Medvedev, é muito grande. A Igreja Ortodoxa Russa está recuperando muito terreno perdido na época dos comunistas, com esse governo. Então, eles dão um esteio ao que o Putin está fazendo. E isso é muito tradicional na Igreja Ortodoxa Russa, viu? Devo dizer que é assim por muito tempo. É uma igreja que tem assim, relações com o poder muito fortes. Acho eu que são relações que derivam historicamente de uma matriz cesaro-papista bizantina. Né? Os bizantinos tinham um imperador mesmo.
a Igreja Católica Latina, ela funcionava de maneira um pouco diversa. A sucessão imperial no mundo latino se rompeu e tal. Lá no Oriente ela se manteve, né? O trono de Bizâncio se manteve até a conquista dos muçulmanos. E a Rússia, no fundo, é a herdeira disso. A Rússia é herdeira de tradições religiosas bizantinas. Então, eu acho que, sim, existe ali um background cristão conservador muito sério. Se o Putin é genuinamente, não importa tanto. Importa as medidas institucionais que ele toma. Todas essas medidas anti-costumes moralmente decadentes, anti-LGBT e coisas desse tipo, obedecem aqui. São uma ressonância de valores cristãos conservadores russos, que ele está lá tentando impor. Então, assim, isso está acontecendo, isso é um fato. Não tem como negar.